Boa noite, mestre Nilson. Um prazer falar com você. É o pessoal da MMA Debate aqui em Belo Horizonte. Muito ansioso com essa entrevista. Você é um dos grandes nomes da história do Muay Thai e do mundo da luta no Brasil. É um grande prazer estar falando com você. Uma boa noite, o prazer é todo meu e eu estou lisonjeado com a oportunidade de poder falar com você. Mestre, você podia contar pra gente como foi o seu início no Muay Thai? Você começou mesmo na shootbox, você já treinava em uma outra academia? Como é que foi o seu início dentro do mundo do Muay Thai? Eu nunca tinha praticado nenhuma arte marcial, nenhuma luta. Eu nunca fui ligado em luta. Só a partir de eu entrar na academia de box foi que aconteceu de eu gostar de artes marciais. Até então, até assistia os filmes do Bruce Lee e tudo, mas não tinha aquela vontade de praticar artes marciais. Só depois de entrar na chutebox que eu peguei gosto pela coisa. Então, eu sempre fui praticante de esporte desde criança, né? Eu praticava atletismo no colégio, né? Fiz natação, joguei basquete. E na época eu estava com mais ou menos uns 16 para 17 anos, 17 para 18 anos, e eu andava de skate, e na época o skate era um esporte muito marginalizado, não tinha a mesma repercussão que tem hoje. E daí, para não ficar sem fazer um esporte, né, eu parei de andar de skate e tinha um monte de amigos meus que praticavam o Muay Thai, né, na box, e viviam me convidando, e acabei partindo para fazer uma aula experimental, e foi amor à primeira vista, e tô até hoje. Isso em 1989, outubro de 1989. Essa é a data do meu início na chutebox. Comecei diretamente na chutebox e desde lá eu estou na chutebox. E nessa época a shootbox já tinha grandes nomes já, né? Pessoas que são lendas dentro da história da academia. E qual que, dessa época de 89, quando você entrou na shootbox, quem era o cara que você via nos treinos, assim, pelo jeito do cara chutar, enfim, pela força do chute, a velocidade? Qual era vamos colocar assim, as duas pessoas que mais te impressionavam nessa época? Eram as duas pessoas assim que você olhava e ficava assim, nossa, eu quero ser igual esse cara. Quem eram os seus dois grandes ídolos lá na shootbox? Então, quando eu entrei na academia, o grande nome da academia era o Cláudio Popai. Ele era o Mike Tyson da academia. Ele era nocauteador, era um cara, o cara chutava bem, boxeava bem, soltava o joelho, era Muay Thai mais completo da academia era o do Popeye. Ele era, chute, soco, joelho, cotovelo e muita força, muita força. Então me espelhei muito nele. Tive também tive também a inspiração com o mestre Cunha, que foi o meu primeiro professor na academia, e também com o mestre Rafael Cordeiro, que já no tempo que eu entrei já eram graduados. Quando eu entrei eles eram azul escura, né? Era o Rafael, o Cunha e o Fabião. Eram os três próximos pretos a pegar, os três próximos a pegar o nível preto, né? Que na verdade na época era faixa, né? Eles eram faixa azul escura e estavam passando para preta. Então esses foram os meus ícones ali dentro da academia, né? As pessoas que eu me espelhei, né? E teve também meus companheiros de treino, né? O Pelé, o Vanderlei, que a gente começou treinando, a gente se conheceu dentro da academia, o meu irmão de coração, o mestre Pica-Pau. Tinham vários ali, eu vou até ficar devendo alguns nomes aí, mas tinha várias pessoas ali que nós começamos juntos, né? Infelizmente não estamos na mesma equipe, mas eu comecei junto ali, tive muito espelho ali dentro. Inicialmente você citou que a academia tinha alguns mestres, alguns instrutores na época que você entrou e tinham alunos que treinavam com você. E um deles que você citou é o Pelé, né, a lenda, o grande José Pelé Lande. Tive o prazer de conversar com ele também, entrevistei. Grande pessoa, muita gente boa. E deu uma entrevista longa para mim.
E eu gostaria que você definisse, né, quem foi José Pelé Landi, qual a importância dele na história da Academia Chutebox. Pelé foi um lutador ícone ali dentro da academia, um espírito de guerra, ajudava muito a gente nos treinos pô, ajudando a gente nos treinos, ele automaticamente se ajudava e com isso ele cresceu muito dentro da luta, porque só tinha treino duro com ele difícil, cara difícil de treinar realmente. Então só fazia treino duro e com essa metodologia que ele tinha de sempre treinar duro, sempre treinar forte, criou essa cascorada aí, esse casca dura aí que ele é, né, casca grossa. E acho que a pedra, um dos primeiros a ser exportado, né, a lutar fora, foi o Pelé, um dos primeiros ali que levou o nome da academia para o Japão ali. Ele tá no início, ele que encabeçou a galera ali. É um ícone dentro da academia, realmente, casca grossíssima, um lutador de altíssimo nível. Cara realmente duro, lutador chutebox, né? É um chutebox. Ele juntamente com o mestre Pica-Pau, ele e o mestre Pica-Pau formávamos, a gente treinava junto, andávamos juntos, íamos para balada juntos, realmente meus irmãos, meus parceiros da academia mais próximos ali, né, que a gente mais, todos nós éramos próximos, mas fora da academia ali eram os dois que mais tinham contato, assim, a gente saía, a gente, como eu te falei no começo, lá a gente andava de skate, levei eles para a pista de skate lá, que era a Praça do Gaúcho, eles aprenderam a andar de skate também, a conhecer os meus amigos, eu conheci os amigos deles, somos amigos até hoje. E temos muitas histórias aí para contar. Realmente tivemos muitas aventuras aí. Foi realmente, foram meus dois parceiraços mesmo, meus dois parceiros dentro da academia. A gente um tempo de pós-adolescência, acabado de sair da adolescência. Então a gente, curtiu um monte mesmo. Se eu não me engano, em 2007 que você adquiriu a graduação de mestre, né? E eu acho que tem até um vídeo na internet em que estão o mestre Rudimar e o mestre Rafael Cordeiro, e ambos ficam muito emocionados. Deve ter sido uma grande emoção para você aquele dia, né? E esse dia em 2007, que foi o dia da sua graduação, deu para ver o Rafael bastante emocionado e deu para ver que vocês tinham até aquele momento, eu acho que deve ter até hoje, uma ótima relação de irmãos, assim, pelo que pareceu, né? Pelo que transpareceu no vídeo. Ele ficou bem emocionado, né? Falando de você, que você realmente merece a graduação, que você mereceu aquela graduação naquela época. E hoje, vendo o mestre Rafael, que sempre foi uma pessoa que mesmo hoje não está na chutebox, ele sempre fala, né, que o espírito dele é um espírito da chutebox, que tudo que ele aprendeu ele deve à chutebox. É uma pessoa que sempre hoje está na Kings, mas a Kings nada mais é do que uma academia que carrega o espírito da chutebox. Ele mesmo sempre disse isso. Como é que você vê ele hoje sendo um dos melhores treinadores do mundo? Para mim ele é o melhor treinador do mundo, até porque ele é uma pessoa que sabe mesmo fazer campeões. Você vendo o sucesso dele no mundo da luta, isso te deixa orgulhoso? Qual a sua visão sobre isso? Sim, a minha graduação de mestre foi muito emocionante. Na verdade eu não esperava, né? A gente tinha ido para um exame lá na academia do BA, que é um aluno meu faixa preta, meu nível preto, né? E a gente foi prestigiar um exame de nível dele e tal, e de repente eu vi que começaram a falar de mim, né, tal. O mestre Rafael começou a falar, o mestre Rudimar começou a falar,
Aí não tinha muito caído a ficha, e de repente vieram e falaram: ó, você está sendo graduado hoje mestre, pelo teu tempo de trabalho, pela sua postura, por tudo. Pô, foi muito emocionante e muito gratificante. Realmente, porque na arte marcial, o que é importante na arte marcial? Na arte marcial você não pede uma graduação, você não chega para o teu professor, teu mestre, eu quero tanto aquela graduação. Não, você conquista, né? Você tem que trabalhar para ela vir. E graças a Deus eu nunca precisei pedir uma graduação. Sempre foi, eu fui educado assim, né? Por isso que eu te digo que eu entrei na academia certa. Eu já entrei, quando eu entrei nas primeiros dias ali, você já fica sabendo como é que funciona o esquema da academia. Você não pede graduação. A graduação você conquista, você tem que fazer por onde ganhar a graduação. E graças a Deus, como eu cheguei a mestre, exatamente porque eu conquistei isso, né, com o meu trabalho e também graças aos ensinamentos do mestre Rudimar, né, que sempre me apoiou em tudo, sempre teve junto comigo, em todas as minhas lutas, em todos os meus desafios, né? Então, agradeço imensamente aí ao mestre Rudimar pela graduação, e ao mestre Rafael também, que estava junto, que tenho certeza que ele foi decisivo também, que ajudou na decisão, né? E agradeço. Até agora ainda fico emocionado ainda de lembrar do momento, de pensar no momento e me vem toda a cena, toda emocionante. Você tocou num ponto realmente emocionante. Realmente era um timaço, né? Uma academia que tinha, igual você falou, o Popeye, o Rafael Cordeiro, né? O Fábio Piamonte, já tinham passado por lá o Noguchi, Edmar, o Nani, o saudoso mestre Osmar Dias. Realmente a Chutebox representa o que há de melhor na história do Muay Thai em Curitiba. Você deve ter muito orgulho de hoje ser o head coach dessa academia mágica, né? Com certeza, uma honra muito grande e sem contar a figura principal da nossa academia, né, do nosso mentor, o espelho de todos ali, o que botou o espírito dentro da academia, que fez toda essa construiu esse grande império marcial aí, que foi o mestre Rudimar Fedrigo, né? Que era a figura a ser seguida, que a gente idolatrava e idolatra até hoje, que é o nosso grande chefe ali, nossa grande cabeça pensante, que tanto dentro da luta, como empresário, como pai, como amigo, é a pessoa mais realmente indicada, que foi a melhor pessoa que a gente conseguiu ali que tem dentro da arte marcial para botar a gente no lugar ali, foi o mestre Rudimar, é o mestre Rudimar. E realmente essa parte que me toca de ser o head coach da academia hoje não tem preço que pague, não tem, né, uma indicação. Fui indicado pelos meus amigos para assumir esse posto, né? Principalmente o mestre Rudimar me apoiou muito, né? Realmente fui muito apoiado pelo mestre Rudimar e o que importa realmente é que a academia tem esse nome forte, que nem se falou, existiam várias pessoas ali antes desse time que veio, que foi um time realmente, time dos sonhos, assim, né? Tinha uma galera realmente muito boa. Que nem se falou, era o Chiquinho, o Paulinho, o João Emílio, Noguchi, Edmar, Raimundo, nossa, tinha muita gente, Chiquinho, Diógenes, tinha uma infinidade de atletas. E depois veio a nossa geração, que era o Cunha, o Rafael, eu, o Osmarzinho, o Vanderlei, Israel, muita gente. Tinha um time realmente, quando eu entrei na academia tinha um time muito forte.
a graduação ali que eu cheguei, quando eu cheguei na graduação e já me achei como lutador mesmo, foi azul claro, né? A faixa azul claro, que era a metade do caminho. Então nessa metade do caminho eu já me consagrei bicampeão brasileiro. Então hoje em dia você não vê um cara na azul clara disputando o Campeonato Brasileiro. Hoje em dia você não vê. Hoje em dia, para o cara entrar num campeonato mais assim de expressão, ele já tem que estar numa graduação mais avançada. E você vê como os treinos eram tão duros, eram tão voltados mesmo para a luta, né? Que faziam até você numa graduação mais baixa, você ia se confrontar com faixa preta, entendeu? A gente na azul clara lutava com faixa preta de Muay Thai mesmo, faixa preta de outras artes marciais. Então a Academia Chute Boxe te dá um suporte realmente muito, mas muito além do que você imagina, né? Entrei no lugar certo, entrei na academia certa. E o Nilson, apesar de você ter citado ele antes também, né, não tem como falar da Chute Boxe sem falar do grande mestre Rudimar, que eu também tive o prazer de entrevistar, inclusive ele que falou de mim para você, né, ele é uma grande pessoa, e para mim, ele junto com o Carson, né, o falecido Carson Gracie, são os dois maiores formadores de campeões na história da luta aqui no Brasil, e para mim no mundo, né? Então não tem como falar da história da luta no Brasil sem falar do Carson, principalmente ali dos atletas dele do Rio de Janeiro e oriundos do jiu-jitsu, e não tem como falar dentro do mundo da luta nacionalmente, não falar do pessoal da Chute Boxe formado pelo grande mestre Rudimar. Eu queria que você definisse, né, o que quem é para você Rudimar Fedrigo, qual a importância dele na sua história, na sua vida, e se pudesse contar algumas histórias de bastidores dele, né, como é que é o mestrão, se ele é muito exigente, se ele é brincalhão. Conta um pouco desse ícone da luta pra gente. O mestre Rudimar, ele é uma pessoa extremamente envolvida com a arte marcial, envolvida com a luta, envolvido com o que ele faz. Ele realmente tem um senso de direção, um senso de futuro. Ele pensa logo na frente. Então ele não pensa, o pensamento dele não é aqui, o pensamento dele é lá na frente. Então tudo isso que está acontecendo, que aconteceu dentro da academia, já era previsto pelo mestre Rudimar, não foi nenhuma surpresa para nós, porque ele já tinha nos adiantado qual era o plano dele, qual era a expectativa dele dentro da arte marcial, dentro da luta, o que a gente estava fazendo e o porquê a gente estava fazendo. Nós não estávamos simplesmente aprendendo Muay Thai para ser um professor, nós estávamos aprendendo Muay Thai para ganhar o mundo. E isso a gente ficou sabendo, apesar de não ter a noção do que ia acontecer, mas a gente já sabia o porquê da gente estar treinando daquele jeito. Então eu me lembro de um fato que me marca até hoje, e eu lembro que a gente estava treinando um dia com o falecido mestre Nico, né, saudoso mestre Nico, que foi a primeira pessoa, a pessoa que nos mostrou o que era o jiu-jitsu, né? Isso lá por volta de 90, 91, apareceu na academia um senhor alto, forte, né? Um senhor de 62 anos, mas que tinha o jiu-jitsu na veia mesmo. Então ele começou a ensinar para nós algumas posições, né? Saída de chave de perna, armlock, como pesar os 100 kg, como repor a guarda, as coisas básicas do jiu-jitsu ele ensinou para a gente. Ensinou muita coisa ali. Foi o introdutor do jiu-jitsu na Chute Boxe, ali foi o mestre Nico. E eu lembro que um dia a gente terminou um treino, né? Treinamos e tal, e o mestre Rudimar, né? Sempre conversava com a gente e tal. E você vê, por isso que eu te digo que a gente já tinha noção do que ia acontecer, a gente já sabia o que ia acontecer. Ele olhou para nós, né? Olhou, aqui só tem casca grossa, só tem campeão. E o Vanderlei já vinha se destacando, né? No meio da luta e tal. E ele olhou para o Vanderlei e falou: você vai ser o campeão mundial, você vai ser o futuro campeão mundial desse esporte. E o MMA, na época, o Vale Tudo, vai ser o esporte do futuro.
Ele chegou pra gente e falou, vale tudo, vai ser o esporte do futuro e você vai ser o campeão mundial. E, cara, isso não, a gente não tinha nem feito o primeiro vale tudo lá contra a capoeira. A gente não tinha nem feito o primeiro vale tudo contra a capoeira. E ele já tinha previsto que seria o esporte futuro, já nos colocou a par disso, né? De repente não tinha nem previsto, mas nos colocou a par de que seria um futuro, né? De que nós teríamos um futuro dentro da luta e que a academia seria uma academia forte, uma academia que chegaria nas cabeças lá, e foi o que aconteceu. Uma das passagens, são várias passagens que eu tenho do mestrão aí, mas essa aí foi a que mais me marcou, assim, que eu não esqueço nunca, eu sempre cito ela porque foi realmente marcante, foi uma visão muito arrojada, uma visão muito além muito além do que a gente tava pensando. Você até citou essa disputa contra o pessoal da capoeira, mas antes disso, eu acho que esse que eu vou citar agora foi o primeiro grande boom. Assim, foi a primeira vez que a Chutebox mostrou para o Brasil que ela viria a ser a maior academia de luta do Brasil e do mundo posteriormente. Foi aquele evento, se eu não me engano, em Nova Friburgo, em que você, o Pelé, o saudoso mestre Osmar Dias e o Vanderlei lutaram um campeonato de Muay Thai, né, que vocês viajaram de ônibus e voltaram de ônibus também, e vocês aniquilaram todos os oponentes. E se eu não me engano, a luta do Vanderlei foi o nocaute mais rápido. Então eu queria que você falasse um pouco, né, dos bastidores desse evento. Eu classifico esse como o primeiro grande momento nacional da Chutebox. Apesar de que foi uma coisa voltada só para o Muay Thai, não para o MMA ou para o Vale Tudo. Mas ali já dava mostra que vocês tinham um Muay Thai extremamente agressivo e diferenciado para a época. Nossa, verdade. Essa nossa viagem aí foi realmente a pioneira aí dentro do Muay Thai, dentro da luta. Nós fomos em 5 atletas, né? 5 atletas e mais o mestre Rudimar e o Fabião, que foram como nossos técnicos, né? O mestre Rudimar como o grande mestre e o Fábio como nosso coach ali. Pô, foi realmente realmente foi maravilhoso. A gente chegando lá, tava todo mundo, né, cabeludo e tal. Olhamos um pra cara do outro, falou, vamos raspar o cabelo, vamos. Fomos lá, todo mundo passou a máquina no cabelo, passamos a máquina no cabelo. Aí foi emocionante, foi uma competição a nível nacional, né? Então tinha vários estados ali, iam competindo entre si. E aconteceu das nossas lutas todas serem realmente empolgantes e não teve contato. As nossas lutas foram todas por nocaute. E a gente até inclusive teve até uma situação engraçada que a gente fez uma aposta, né? Quem tivesse o nocaute mais rápido da noite ia ganhar um jantar, né? E a galera ia fazer uma vaquinha, pagar um jantar pro nocaute mais rápido da noite. Pô, até os 45, até os 47 do segundo tempo tava sendo o meu, né? Daí chegou o Vanderlei lá e nocauteou o cara em 45 segundos. Então nós somos em 5, né? O Osmarzinho, o Cunha, o Rafael, eu e o Vanderlei. E trouxemos os 5 troféus pô, tiveram várias passagens, né? O pessoal tinha um senhor na arquibancada que ele fez uma banca de aposta, né? A gente chegou e já falou, eu vou botar todo o meu dinheiro em vocês. Era uma brincadeira, uma espécie de uma brincadeira, mas falou, nossa, se tiver que apostar, vou apostar em vocês. Todas as lutas, tenho certeza que vocês vão ganhar. E inclusive quero que vocês tragam um troféu aqui para mim. Então o que aconteceu? A gente ia ganhando a luta, ia lá e deixava o troféu do lado dele. Ganhava a luta e deixava o troféu do lado dele. Chegou no final lá e tava com os 5 troféus lá e feliz da vida. Falou, tá vendo? Se eu tivesse feito uma aposta, eu tava milionário agora, tinha ganhado. Porque, pô, vocês honraram mesmo que
o que eu imaginei. E, pô, foi realmente muito divertido, foi muito... a primeira viagem de luta, assim, primeira vez que eu saí para fora para lutar foi essa luta aí. Como eu te falei, né, a gente não era ainda, não era graduado ainda nível preto ainda. Acho que nenhum de nós era nível preto ainda, se eu não me engano, nessa época. Acho que de repente só o Rafael e o Cunha. Nem Osmar, nem eu não éramos pretos. O Vanderlei também não. Eu me lembro que eu e o Vanderlei nós éramos azul claro. A gente tinha recém feito um exame para azul claro. E, pô, chegamos lá e representamos a firma, graças a Deus. Porque as lutas, na verdade, foram exatamente na ordem que eu te falei ali. O primeiro foi o Osmarzinho, foi lá e ganhou. Aí foi o Cunha, ganhou, tudo nocauteando, né? Um no primeiro, outro no segundo, outro no terceiro. Aí foi o Rafael, nocauteou, e daí na minha foi rápido, foi 1 minuto e pouco de luta também, 1 minuto e 15, acho, 1 e 20. Foi, porra, beleza. Aí me chega o senhorzinho lá e, porra, mete 45 segundos. Falei, o cara acabou com o meu jantar, cara. Acabou com a minha felicidade. Bacana, eu sei muita história da chutebox e de bastidores, mas essa aí que o Vanderlei, entre aspas, roubou o seu jantar, eu não sabia não. Bacana. Nilson, essa história que a gente estava falando agora é a respeito do Muay Thai. Falando de Vale Tudo, acho que esse agora que eu vou falar foi o primeiro evento de Vale Tudo aí do Paraná, né? E o primeiro que a Chutebox participou. E o pessoal diz a lenda que isso começou, teve uma treta, alguma coisa assim na praia, que você espancou lá o pessoal da capoeira. Aí o Pelé começou a... Eles confundiram depois, posteriormente, o Pelé com você, isso numa entrevista que o Pelé deu. E aí juntaram 8, 10 no Pelé e arrebentaram o Pelé, mas também, né, tava lá 10, 15 pessoas. O Pelé ficou até com uma cicatriz muito... que ele tem até hoje na cabeça. E aí o Pelé relatou tudo isso para o mestre Rudimar e o mestrão foi na academia do pessoal da capoeira e promoveu aquele evento em 93, em que você ganhou a sua luta do atleta Ulisses, o mestre Rafael ganhou a luta dele também, o Pelé vingou, né, o Moura, arrebentou o Moura, e o Fábio Piamonte ganhou do Kunta Kinte. Fala um pouco de como que começou esse evento, de como que começou, né, o que deu para que esse evento acontecesse, dessa treta aí que teve, que envolveu você, o Pelé e o pessoal da capoeira, e depois conte um pouco do evento, do dia, que realmente foi mais um show da Chutebox. Vocês ganharam as 4 lutas. Então, Scarpelli, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nós na época, né, a gente, para reforçar o nosso orçamento, né, além de dar aulas, além de ministrar aulas, a gente fazia os trabalhos de segurança, né? E a gente conhecia o pessoal, os empresários à noite, né, eles sempre nos chamavam para trabalhar nas casas noturnas e tal. E daí que aconteceu nessa temporada aí, se eu não me engano, foi de 92 para 93, final de 92 para 93, abriram dois bares lá de duas pessoas conhecidas nossas, né? Um era o Potato e outro era o Hell. Inclusive o Vanderlei já trabalhava nesse bar aqui em Curitiba. E daí a gente pegamos e montamos uma equipe de segurança e fomos trabalhar, descemos pro litoral e fomos para trabalhar. E passamos quase a temporada inteira lá, né? E na verdade o que aconteceu um belo dia, né? Nós estávamos trabalhando, eu o Vanderlei, nós trabalhávamos no Hell. Acho que eu, o Vanderlei e o Pelé, nós trabalhávamos no Hell e tinha um outro pessoal que trabalhava no Potato, que era o Black, um outro atleta nosso que hoje já não faz parte do grupo também, mas que era da academia, e mais um pessoal, o Trator, que era um outro menino também que treinava com a gente. Eles faziam segurança no Potato. Então, na realidade, essa confusão começou no Potato. Teve um oficial lá deles, teve um capoeirista lá que chegou na pista. Teve um capoeirista que
que começou a extrapolar dentro do bar e foi pedido para ele tomar jeito, foi pedido para ele se comportar, ele não se comportou e acabou agredindo o nosso menino lá, e esse menino acabou dando um nocaute, derrubando ele, né? Deu uma imobilização, acabou derrubando ele e teve que partir para vias e fatos. E daí o que aconteceu que todo mundo pensou que fui eu, só que eu não fui, eu estava no outro bar, entendeu? E nisso rolou uma confusão generalizada, né? Até tivemos que brigar por coisa que a gente não gostava muito de fazer, a gente gostava de se divertir, a gente tinha ido para trabalhar, para curtir a praia, né? E no fim eu fui convidado a sair da praia, né? Devido a esse fato, me colocaram dentro de um ônibus e me mandaram para Curitiba. E no final aconteceu daí essa história que você já sabe, né? O mestre Rudimar a gente não podia sair na rua, que volta e meia encontrava com eles, e daí o pessoal queria resolver na rua, e a gente não queria, e acabamos, daí o mestre Rudimar falou, vamos lá na academia deles, vamos resolver isso. Chegando na academia, o mestre pegou e conversou com ele e falou, vamos acertar um vale tudo. E acertou o vale tudo, acertou esse vale tudo, e daí aconteceu isso que você já sabe, né? Na verdade, o meu oponente não era para ser, esse tal do Ulisses, no fim não foi ele, foi uma outra pessoa no lugar dele. O Ulisses era para lutar com um atleta de 80 quilos e levaram um de 95. E daí o mestre Rudimar olhou para minha cara e falou, não, o Nilson vai lutar de qualquer jeito, não importa o peso dele. Eu falei, pô, mas tá falando que eu vou, né? E saiu a luta do mesmo jeito, cara, 15 quilos mais pesado que eu, e não teve problema. Nessa época aí, a capoeira versus o Muay Thai em Curitiba tava igual a luta livre versus o jiu-jitsu lá no Rio de Janeiro, né? Mestre, falar de um atleta que fez muito sucesso e deu muito orgulho para a história da shootbox, mas parece que alguma coisa nele já não é a mesma, né? É lógico que eu não convivo com ele, não sei se ele está desmotivado, se ele não tem os mesmos treinos que ele tinha antigamente, mas é com certeza uma pessoa que você conhece bem também, que é o Shogun. Né? O Shogun foi, para mim, no auge dele, o melhor lutador dos meio pesados do mundo, né? Isso ficou claro naquele evento que ele ganhou o GP de 2005 no Pride, onde ele teve aquela vitória linda na última luta contra o Ricardo Arona, mas depois ele foi pro UFC, fez algumas lutas, perdeu, ganhou e depois foi campeão contra o Lyoto, né, numa grande exibição da parte dele, e depois ele nunca mais foi o mesmo. Você que conviveu com ele, conhece a essência dele, você acredita que o Shogun ainda pode voltar a ser um atleta de ponta, um atleta, não digo nem conquistar o cinturão, mas voltar a ser um atleta com grandes vitórias, grandes nocautes? Pode sim, o Shogun bem treinado, cara, ninguém segura ele. Ele é técnico, agressivo, inteligente, um lutador que tem vários recursos, né? Então eu acho que ele bem treinado, né, com o gás dele em dia, é um lutador que vai trazer problema para muita gente aí. Um cara que vai estar no topo aí, com certeza. Bem treinado, acredito muito sim. Quais os 5 maiores nomes da história do MMA para você, em todos os tempos? Caramba, Scarpelli, aí você me pega. Puta, na verdade, eu preferia até não opinar, porque senão eu vou puxar tudo pra minha academia. Pra mim é tudo da minha academia, cara. Preferia não opinar, não. Tem vários lutadores aí que, porra, vou deixar de fora. Muita gente boa, porra, tem Randy Couture, porra, tem muita gente, então eu acho que eu preferia não rotular ninguém. Porra, tem os atletas da nossa academia aí, porra, Vanderlei, tem muita gente, então eu preferia não citar, tem muita gente boa, sabe? Se eu citar só 5 eu vou ser injusto. Não, com certeza, quando fala em espírito guerreiro, espírito de samurai mesmo, de ir pra cima, de se estiver tomando um atraso, vai pra cima sem dó, né, sem medo de ser feliz, na hora a gente lembra da shootbox.
E você, hoje está com 43 anos, é mestre, mas antes, lógico, você foi um grande atleta, representou a academia em grandes eventos como o MECA, o IVC. Agora, uma luta que eu lembro bastante sua foi num evento que você disputou, acho que foi em 98 ou 99, que você disputou o IVC 11. Você fez 3 lutas na noite, você ganhou as 2 primeiras e a última você perdeu para o Flávio Moura. Mas a sua segunda luta naquela noite, você pegou o Gilberto dos Santos e ganhou, e você deu uma joelhada nele, foi um nocaute maravilhoso. Eu queria que você, para finalizar, falasse um pouco dessa época, se você tem saudade do IVC, do MECA, que são eventos que eram feitos para nego macho mesmo, né? Para o cara que tinha sangue nos olhos, o cara que, né, não tinha medo de encarar os outros. Hoje o MMA, né, você não tem um evento como era o IVC, o MECA. Então eu queria que você falasse um pouco de como era lutar esses eventos que eram extremos, né? Não, totalmente, radical, né? Radical, era você para lutar na época o Vale Tudo, né? Que era o Vale Tudo mesmo. Era o extremo que você falou, né? Era o extremo, radical mesmo. Os eventos realmente sangrentos, né? Por exemplo, o IVC você não tinha luva, né? As únicas regras é que você não podia enfiar o dedo no olho, você não podia estrangular o teu oponente com os dedos, né? E o resto, cabeçada, soco, cotovelo, valia tudo, joelhada, pisão, pênalti, joelhada de 4 apoio, pedalada de cara qualquer jeito, então valia tudo mesmo. Esse era o vale tudo. Mas o esporte evoluiu, né? Eu acho que para a gente conseguir colocar o esporte num patamar de que a sociedade consiga assistir, pelo menos, né? Ainda mesmo assim ainda existem, né? Algumas pessoas que são contrárias, mas para a gente conseguir fazer com que o esporte evoluísse, né? A nível de chegar e estar dentro da casa, estar na televisão das pessoas, ele teria que ser, não poderia ser aquele mesmo, né, aquele mesmo formato, teria que ser um outro formato. E eu acho que foi a evolução eu acho que cada época é uma época, né? Eu acho que, puta, eu gostava muito de Meca, de IVC, gostava muito desses eventos. Foram os eventos que eu lutei, né? Então, tem um certo saudosismo, né? Acho que marcou a minha carreira, né? Foram os eventos que fizeram a minha carreira, como também tiveram os eventos no Japão que eu lutei lá, o Pancrase, o Shotoboxing, né? O próprio K1 mesmo, então, que foi só no Muay Thai, né? Então, eventos marcantes, né, para mim, eventos que mostram os primórdios da luta, né? Mostram o contexto de como veio, de como começou, né? Da onde que era, qual que era como começou, né? Como tudo começou, vale tudo, realmente foi evoluindo com regras, né? Com arbitragem, com né, o tratamento do atleta, como o atleta era tratado, como o atleta é tratado hoje, né? Os treinamentos, tudo evoluiu, né? Tudo evoluiu e, pô, graças a Deus para melhor. Deus para melhor, cuidando um pouco mais da integridade do atleta, para o atleta não sofrer tanto. Se bem que eu vou te falar que, pô, bem que eu vou te falar que quando você está preparado para a guerra mesmo, não tem, né? Você vai então, né? A partir do momento que você está preparado, só que para não chocar, eu acho que para não chocar, acho que tinha que ser feito, tinha que ter sido mudado mesmo o formato, como foi, né? E mesmo assim a gente conseguiu, né? Conseguiu ainda passava na televisão ainda mesmo com aquela carnificina toda que era antes, ainda passava. Hoje é tranquilo, né? Hoje que o pessoal vê ali é sossegado. Mas tenho muita saudade, sim, e me orgulho muito de ter participado dessa época, aí, de fazer parte, né, fazer parte dessa família aí, que é a família do MMA hoje, né?
Então, mestre Nilson, um prazer falar com você. Muito obrigado aí pela entrevista. Muito bom, muito bacana o nosso papo. Gostei muito, né, sobre histórias de bastidores, enfim, tudo que você falou. Queria agradecer muito, né, o tempo aí que você se dispôs a falar comigo e que você mandasse um abraço aqui pro pessoal de Belo Horizonte e pro pessoal da MMA Debate. Um abraço e fica com Deus. Amém. Você também, pô, e fique sabendo que você conseguiu você arrumou um grande amigo aqui, cara, um amigo pra hora que você quiser conversar e nós estamos juntos. E, pô, fiquei espantado também com o teu conhecimento, conhece muita coisa da academia mesmo, Scarpelli, pô, parabéns, cara, e obrigado, né, obrigado pela consideração. Eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, e o que você está fazendo é bacana, e eu valorizo o teu trabalho. Obrigado mesmo, cara. Um abraço pro pessoal do MMA Debate.